Ganal, relatos macabros e sinistros. Seja bem-vindo ao desconhecido. Eu sempre investiguei histórias que ninguém queria contar. Passei anos expondo crimes, governos corruptos e documentos sigilosos. Mas essa foi a primeira vez que eu me tornei a história. Tudo começou quando recebi um e-mail anônimo. O assunto: MKUltra, a verdade esquecida. O anexo continha arquivos ultra-secretos, detalhando um programa do governo dos anos 50, 70. Relatos de pessoas comuns que foram usadas como cobaias em testes ilegais com drogas, tortura psicológica e manipulação mental. Mas o que mais me incomodou foi a lista de desaparecidos. Muitos nunca foram encontrados. Alguns ainda estavam vivos e alguém queria silenciá-los. Decidi investigar. Encontrei um nome, Elias Carter, que supostamente sobreviveu ao programa. Mas antes mesmo de falar com ele, percebi algo estranho. Meu telefone começou a falhar, meus e-mails sumiram. E naquela noite, vi um carro preto parado do outro lado da rua. Eu sabia que estava lidando com algo grande, mas ainda não tinha noção do tamanho do problema. Na manhã seguinte, meus e-mails foram apagados. Meu laptop travava sempre que eu tentava acessar os arquivos do MKUltra. A cada tentativa de restaurar os documentos, eles simplesmente desapareciam. Mas o pior veio à noite. Eu estava revisando anotações quando percebi o mesmo carro preto parado do outro lado da rua. O motor estava desligado. Ninguém saía, ninguém entrava. Peguei meu celular e tirei uma foto. Mas assim que tentei dar zoom, a tela apagou. Meu coração disparou. Alguém sabia o que eu estava fazendo. No dia seguinte, decidi agir rápido. Peguei um voo para Seattle, onde Elias Carter morava. Ele era um dos poucos sobreviventes do programa, e se alguém soubesse a verdade, era ele. O encontro foi marcado em um café discreto no centro da cidade. Elias era um homem magro, de cabelos grisalhos e olhar vazio. Ele parecia cansado de viver. Você não devia ter me procurado. Foram as primeiras palavras dele. Mostrei os documentos que consegui. Perguntei se eram reais. Elias sorriu de canto. Você realmente acha que o MKUltra acabou? Minha espinha gelou. O programa foi encerrado nos anos 70. Elias balançou a cabeça. Eles nunca pararam. Só mudaram de nome. Ele contou sobre seu tempo no projeto. Drogas experimentais, privação de sono, hipnose forçada. Alguns internos simplesmente desapareceram. Quando alguém falava demais, ele sumia. E ninguém perguntava, porque sabiam que poderiam ser os próximos. Parei de anotar. Minha mão estava suando. E por que você ainda está vivo? Ele riu. Um riso seco e vazio. Porque eles me deixaram viver. Me deixaram andar por aí como um lembrete para os outros. Ficamos em silêncio por um momento. Então, Elias olhou ao redor e disse baixinho: eles estão te observando agora. Engoli em seco. Me virei discretamente. Do outro lado da rua, o mesmo carro preto estava estacionado. Saímos apressados do café. Elias não quis me acompanhar. Disse que já tinha falado o suficiente. Eu sabia que estava correndo contra o tempo. Precisava reunir todas as informações e divulgar a história antes que fosse tarde demais. Mas quando cheguei ao hotel naquela noite, percebi que minha porta estava destrancada. Meu estômago revirou. Entrei devagar, o coração disparado. Nada parecia fora do lugar, mas meus papéis estavam revirados. Alguém esteve ali e sobre a cama, um envelope sem remetente. Peguei com as mãos trêmulas e abri. Dentro havia uma única folha de papel. Pare agora! A mensagem era clara. Mas a pior parte, o envelope não estava ali quando eu saí naquela manhã. Eu precisava sumir por um tempo. Já era tarde demais para recuar, mas ainda havia tempo para sobreviver. Peguei o carro e dirigi sem rumo, longe dos grandes centros, mudando de hotel toda noite. Apaguei todas as provas digitais e guardei os documentos físicos em um local seguro. Mas eles não desistiram de me encontrar. Nos primeiros dias, foram telefonemas de números desconhecidos.
Depois, mensagens sem remetente. Última chance. Na terceira semana, um carro preto me seguiu por 60 quilômetros. Quando entrei em uma lanchonete de estrada, o veículo parou do outro lado da rua. Tentei ignorar, mas quando voltei para o carro, havia um envelope no banco do passageiro. Dentro, um único bilhete escrito à mão. Você já sabe o suficiente. Agora escolha. Esqueça ou vire estatística. Foi ali que tomei minha decisão. Abandonei a investigação. Nunca publiquei a matéria. Não falei sobre isso até hoje, mas toda vez que vejo um carro preto no retrovisor, me pergunto se realmente estou livre. E se eu contar essa história agora, será que eles ainda estão me ouvindo? Gostou dessa história? Deixe o like, se inscreva e ative o sino para mais relatos macabros. Eu já investiguei muitos crimes estranhos, mas nada se comparava ao que comecei a descobrir em 2017. Tudo começou com uma série de pés humanos aparecendo em praias brasileiras. Nenhum outro vestígio dos corpos, apenas os pés, sempre calçados, sempre sem identificação. A polícia insistia que era um fenômeno natural. Especialistas diziam que os pés se soltavam devido à decomposição na água. Mas algo não fazia sentido. As datas, a frequência, o padrão dos calçados. Ninguém parecia interessado em investigar, mas eu estava. Quando segui as pistas, todas apontavam para um lugar. O Instituto São Gabriel, um hospital psiquiátrico desativado há anos. E então, recebi um aviso. Uma caixa foi deixada na porta da minha casa. Dentro dela, um pé humano e um bilhete. Você está no caminho errado. Pare agora. Foi ali que percebi que essa história não era só um mistério. Era um aviso. A caixa ainda estava na minha frente. O cheiro metálico do sangue impregnava o ar. Fechei a porta com pressa, tentando controlar minha respiração. Alguém queria me assustar. Alguém queria que eu parasse. Mas agora era tarde demais para isso. Peguei uma sacola plástica e envolvi o pé. Depois tirei fotos e comecei a procurar conexões. O tênis era um modelo antigo, de uma marca que parou de fabricar aquele modelo há quase 2 décadas. O Instituto São Gabriel também foi fechado há cerca de 20 anos. Coincidência? No dia seguinte, viajei até a cidade onde ficava o hospital. Um lugar pequeno, isolado, do tipo onde todo mundo conhece todo mundo. A maioria dos moradores evitava falar do passado do instituto, mas uma fonte me sugeriu alguém que talvez soubesse mais. Dona Matilde, uma ex-enfermeira do hospital. Ela morava em uma casa simples, afastada da cidade. Quando bati na porta, ela me olhou com desconfiança. Eu não tenho nada para contar. Mostrei a ela uma foto de um dos pés encontrados. Sua expressão mudou. Ela olhou ao redor, como se verificasse se alguém a observava e abriu a porta. Se eu contar, você jura que meu nome não será publicado? Assenti. Ela respirou fundo antes de começar. O Instituto São Gabriel não era apenas um hospital psiquiátrico comum. Além dos pacientes registrados, havia outros, sem documentos, sem histórico, sem família conhecida. Eles chegavam tarde da noite, sempre de ambulâncias sem identificação, e nunca saíam. Matilde dizia que de tempos em tempos esses pacientes eram levados para procedimentos especiais. Nunca mais voltavam. Mas sabe o que me deixou mais assustada? Os sapatos. Ela contou que os médicos pediam tênis novos para esses pacientes, mesmo que eles nunca saíssem do quarto. Era como se soubessem que um dia precisariam ser reconhecidos por eles. Minha cabeça girava. Se os pés encontrados no litoral pertenciam a essas pessoas, onde estavam os corpos? Antes que eu pudesse perguntar mais, um carro preto passou devagar pela rua em frente à casa. Matilde congelou. Você precisa ir, agora. Não discuti. Saí dali o mais rápido que pude. Naquela noite, voltei para meu hotel e organizei as anotações. Eu estava perto da verdade. Foi quando percebi que minha porta do quarto estava entreaberta. Parei na entrada, sentindo o sangue gelar. Alguém havia estado ali. Minhas malas estavam intactas, mas minhas anotações, meu laptop e meu gravador estavam revirados. E sobre a cama,
Havia um envelope branco. Peguei com as mãos trêmulas e abri. Dentro, um bilhete curto, escrito à mão. Você já sabe demais. Meu coração martelava no peito. Eles sabiam onde eu estava. E mais importante, sabiam que eu não ia parar. Minha mente trabalhava rápido. Eu precisava agir antes que me silenciassem. Peguei minhas anotações, gravei áudios no celular e fiz cópias do material. Se algo acontecesse comigo, essa história não morreria comigo. Saí do hotel e dirigi até uma delegacia local. Entreguei tudo a um policial de plantão. Expliquei os fatos. Ele ouviu com atenção, mas quando mencionei o Instituto São Gabriel, seu semblante mudou. Senhor, esse hospital nunca existiu. Pisquei, confuso. Como assim? Eu estive lá. Falei com uma ex-funcionária. Ele apenas me encarou. Então prove. Peguei o celular para mostrar as fotos que tirei, mas todas haviam desaparecido. Cada arquivo, cada documento, tudo que eu tinha, sumiu. O policial suspirou e escreveu algo num papel antes de me entregar. Saia dessa cidade, agora. Olhei ao redor. Outros agentes observavam a cena. Meu peito apertou. Eu já tinha minha resposta. Alguém estava apagando o passado. E eu fui longe demais para voltar atrás. Arranquei o carro dali e nunca mais olhei para trás. Mas até hoje, quando piso na areia e vejo o mar, fico esperando um novo pé aparecer. E esse relato te arrepiou? Deixa o like e comenta. Inscreva-se para mais mistérios. Nada me preparou para o momento em que percebi que o assassino que eu caçava agora estava caçando a mim. Durante anos, trabalhei como detetive de homicídios, investigando crimes brutais. Mas nenhum caso me afetou tanto quanto os corpos da Ponte Morumbi. O primeiro apareceu em uma manhã fria de agosto. Um operário que fazia manutenção na estrutura viu algo preso a uma das pilastras. Era um corpo amarrado a blocos de concreto. A perícia concluiu que não foi um suicídio. Alguém queria garantir que ele nunca fosse encontrado. Mas então vieram outros. Mesma técnica, mesmas amarras, mesmas condições. Nenhuma das vítimas tinha ficha criminal. Nenhuma parecia conectada. Quando comecei a ligar os pontos, percebi que alguém sabia que eu estava chegando perto. Até que um dia encontrei um bilhete no meu carro. O próximo corpo pode ser o seu. Foi ali que entendi que esse caso era diferente de todos os outros. Eu segurei o bilhete com as mãos trêmulas. O próximo corpo pode ser o seu. Aquilo não era um aviso, era uma promessa. Respirei fundo e olhei ao redor. O estacionamento estava vazio. Nenhuma câmera de segurança apontava diretamente para meu carro. Quem colocou o bilhete sabia exatamente o que estava fazendo, mas eu também sabia. Aquela ameaça significava que eu estava perto demais da verdade. Peguei as anotações do porta-luvas e revisei os padrões das vítimas. Todas eram homens entre 30 e 50 anos, sem histórico criminal, sem laços familiares próximos, profissões variadas, rotinas diferentes. Nenhum motivo aparente para serem escolhidos, a não ser que alguém os tivesse selecionado a dedo. Nos dias seguintes, entrevistei colegas de trabalho das vítimas, amigos, conhecidos. Ninguém lembrava de algo incomum, nenhuma briga, nenhum comportamento suspeito antes do desaparecimento. Até que uma fonte me deu uma pista. Todas essas pessoas tinham um número registrado no celular dias antes de sumirem. Pedi os registros telefônicos. O número era sempre o mesmo. Um pré-pago sem cadastro, nunca rastreado. Alguém os contatava antes de matá-los. Naquela noite, decidi voltar à Ponte Morumbi sozinho. Precisava analisar o local de novo, sentir o ambiente. Estacionei a viatura próximo ao acostamento e desci. O vento gelado uivava entre as vigas de concreto. O barulho dos carros ecoava acima de mim, mas ali embaixo eu estava completamente sozinho. Ou pelo menos foi o que pensei. Enquanto examinava a estrutura, vi um carro parado do outro lado da rodovia, faróis desligados. Esperei alguns minutos. O carro não se moveu. O telefone vibrou no meu bolso. Um número desconhecido. Atendi.
sem falar nada. Respiração, silêncio. Então, uma voz baixa e rouca. Já é tarde demais. Meu corpo congelou. O carro ligou os faróis e acelerou, desaparecendo na curva. Voltei para a delegacia com a sensação de que tinha acabado de cruzar uma linha sem volta. Mas eu continuei investigando. Passei os dias seguintes cruzando informações, tentando encontrar algo que ligasse as vítimas ao assassino. Então, uma nova pista surgiu. Uma testemunha anônima ligou para a delegacia. Disse ter visto um homem jogando algo da ponte em uma noite recente. Mas antes que eu pudesse anotar os detalhes, a ligação caiu. No dia seguinte, recebemos a notícia. Outro corpo havia aparecido debaixo da ponte, mas dessa vez havia algo diferente. A vítima segurava um bilhete dentro da mão cerrada. Chamamos a perícia, que abriu o papel com cuidado. Diga ao detetive Vasquez que eu vejo ele. Um calafrio percorreu minha espinha. O assassino estava brincando comigo. E a pergunta que não saía da minha cabeça era: por quê? Eu já não estava investigando um assassino comum. Eu era parte do jogo. E, de alguma forma, ele sabia que eu não ia parar. Mas naquele momento, eu ainda não tinha entendido o preço que pagaria por continuar. Minha respiração ficou pesada. O assassino sabia meu nome. Fiz algo que nunca tinha feito antes. Reli todas as anotações em busca de algo que eu pudesse ter deixado passar. Então, percebi um detalhe assustador. As vítimas não tinham apenas um número desconhecido registrado no celular antes de morrerem. Todas elas tinham denunciado algo para a polícia meses antes de desaparecerem. Corrupção, fraudes, violência policial. E todas as denúncias foram arquivadas. Alguém dentro do sistema estava limpando os rastros. Naquela noite, voltei para casa sentindo que havia cruzado um limite perigoso. Tranquei a porta, chequei cada cômodo, mas já era tarde demais. Meu telefone tocou. Número desconhecido. Atendi. Silêncio. E então, uma voz rouca e controlada. Você demorou para entender. O som de um clique seco. A ligação foi encerrada. No dia seguinte, entrei no escritório do delegado e coloquei meu distintivo sobre a mesa. Estou fora. Saí da delegacia sem olhar para trás. Meses depois, um novo corpo apareceu. Dessa vez, o bilhete tinha outro nome. Vasquez saiu do jogo. Mas você pode ser o próximo. O terror real está só começando. Curta, inscreva-se e ative o sino para não perder nada.